Boa, pessoal, voltamos, né, para a segunda parte. Nossa, esse tema aqui não é fácil, tá, pessoal? Falar que é um assunto capcioso que muita gente tem vício, tá? Tava falando aqui, você vê os pessoal aqui, a minha filha, que os pessoal estão tudo mexido aí, tá? Tudo ficaram coçando aí, querendo atrapalhar tudo aqui o vídeo, tá? Mas é para você ficar atenta aos vícios, porque esse vício pode levar à destruição, tanto a destruição do corpo quanto da alma, tá? Vai levar à destruição. Então, pelo prazer momentâneo que você quer ter ali, você pode, como é que se diz, levar à destruição tanto do corpo físico como da sua alma, tá? E porque você entra num desequilíbrio total, então vai acontecer algo que não vai ser muito bom, tá, pessoal? Então, falando isso aqui, elas, pessoas que gostam aí, bebê tá aí com a mente errada, então, por isso que incomoda essas coisas, essas pessoas. Mas é para melhorar, pessoal. O meu vídeo aqui é para a gente melhorar espiritualmente, tá? Não é fácil falar desse tema. Eu disse que esse tema aqui não era fácil, né, pessoal? É... Mas qual é o tema que a gente tá falando, pessoal? Qual é o tema que a gente falou na primeira parte que incomodou aí muitas pessoas? O que é o vício da alma, né? O que é que a gente viu que é esse vício da alma? É um conceito que é caracterizado pelo um desejo persistente de fazer ou consumir algum ativo genérico que dá prazer, podendo levar à dependência, que quando não é saciada essa dependência, leva o viciado a uma crise de abstinência. Então, é isso que a gente viu na primeira parte, que é esse desejo descontrolado, persistente. Inconscientemente a pessoa tá fazendo as coisas, tá fora de controle, tá? Então, são essas coisas, tá? Aí, o que, é que a gente viu mais? Que ele diz que traz uma sensação de angústia, apatia e até mesmo dores físicas. Então, vai atingir física, não só o emocional, tá? Não só aquela sensação de emocional, de abstinência. A abstinência é a sensação emocional que a consciência da pessoa está passando, né? Aí ele fala, o vício é uma doença física e psicoemocional. Então, quando ela atinge, porque o vício, tá? Ele começa lá em elaboração do desejo da pessoa, na alma da pessoa, aquilo que a pessoa sente prazer naquela coisa, então vem por aquilo, mas só que ele não controla aquilo, ele começa a fazer aquilo deliberadamente, sem controle. Então, entra nesse vício aí, que aí vira uma doença física e psicoemocional. Já para a psicologia, o mecanismo de fuga emocional. Então, a psicologia é a pessoa, né, querendo fugir da dor, né? Querendo fugir da dor, do bloqueio da dor. Então, ela quer bloquear aquela dor. E ela acha que é com prazer que ela vai bloquear a dor, tá? Que ela está sentindo, às vezes, uma angústia, às vezes, várias coisas emocionais, tá, pessoal? Ela acha que é buscando esse tipo de prazer que vai bloquear, vai ter um bloqueio da dor. E é um engano, tá? É onde ela entra numa prática, um vício, um comportamento, em uma substância. Muitas pessoas têm vício por causa disso. A maioria, toda pessoa bebe todo dia, fuma todo dia, tem isso aqui. Isso é um vício, porque você está com fuga de quê? Tá?
quer buscar o prazer a todo momento. Aí ele fala, a palavra vício, né, vem do latim vitius, que significa falha ou defeito. Então, há uma falha em você, há um defeito em você aí, você está desequilibrado. Não é normal, tá, pessoal? A própria raiz da palavra já está declarando o que é vício, tá? Aí ele fala, antigamente o vício era defendido apenas como o uso de alguma substância. Já hoje em dia, isso se estende também para o comportamento. Não foi isso que a gente viu? Alguns exemplos são álcool, cigarro, celular, internet, sexo, pessoal, jogos digitais, aposta, medicamentos, compras, compulsão alimentar, trabalho e outras coisas, como vício em se cortar, em sentir dor, e atividade física. Nossa, cada um com seu vício, tá? Tá certo, pessoal? Cada um com seu vício. Mas é isso, pessoal. O que é que eu estou falando aqui? A gente precisa olhar para isso, tá? E cuidar, tá? Para não deixar isso levar um descontrole, tá? Muitas coisas, tá, pessoal? Tem outros vícios que não é possível. Por exemplo, vício em álcool, cigarro, pessoal, né? Como é que se diz? Esses daí não dá, tá, pessoal? Você está colocando substância para o seu corpo. Agora, os outros são tudo comportamentais, né? Que você tem que trabalhar a seu comportamento, né? Sexo, jogo, internet, celular, aposta. Então, isso são tudo comportamentais. Compras. Você não viu que um dia eu falei aqui que as mulheres estão viciadas em compra? Compulsão alimentar, são comportamentais. Como é que se diz? E outros são psicológicos, que tem que ter, como é vício em cortar e sentir dor. Gente, não foi feito assim para sentir dor, pessoal. A gente está buscando o equilíbrio, tá? A gente sente dor, mas equilibrado. Por isso que a gente toma remédio. Então a pessoa está se cortando. Então, para sentir dor é algum problema aí, tá? E atividade física. Então, a gente tem que fazer atividade física. Mas tem pessoas que estão exagerando nisso. Porque quando pratica a atividade, dá até um prazer, né? Libera no cérebro substância que dá um prazer ali no momento, mas é aquele momento ali. Você tem que agora, para a semana eu vou controlar o meu ritmo aqui. Mas a pessoa todo dia, pessoal, e sempre exagerando nas coisas, aí tem alguma coisa comportamental, né? Psicológica, ela está agindo no mecanismo de fuga emocional, tá? Aí o que mais? Ele fala, o vício afeta o cérebro em muitos níveis diferentes, tanto em funcionamento, tá? Cérebro da gente, né, pessoal? Tanto em funcionamento químico como na sinapse de aprendizado, já que o corpo libera muito mais substância neurotransmissora ligada ao prazer e ao bem-estar do que o normal. Então, sempre libera esse neurotransmissor ligado ao prazer. Então, por isso que a pessoa se torna viciado, tá, pessoal? Aí ele fala, o que faz com que a pessoa sinta cada vez mais necessidade daquela dose muito maior. Então, ele vai buscando sempre maior a dose. Aumenta a dose aí, tá pouca. É assim, pessoal, pessoa viciada. Imagina isso uma química dentro do seu corpo, tá? Aí ele fala, no campo emocional leva à abstinência. Então,
a emoção, a pessoa fica naquela obstinada na falta daquilo, que pode causar sintomas semelhantes à depressão, né? E até mesmo a própria depressão em si. No campo espiritual, que é na alma, né? O vício dão ao corpo espiritual uma espécie de corrente. Então, corrente é que está preso. Então, prende você espiritualmente naquele vício, a sua alma, naquele vício da carne. O vício que você, daqui que você está obtendo. Então, está amarrando, deixando presa a sua alma, seu corpo espiritual, né? Deixando condenado no nosso mundo. Então, deixando condenado no nosso mundo. Está preso. Então, Cristo veio libertar a gente disso aí, tá, pessoal? E se a gente for liberto, não podemos mais cair nessa cilada, tá? Aí o que mais que a gente viu na primeira parte? Ele disse, o espírito de baixa vibração, menos evoluído e perturbado, não aceita a evolução espiritual. Procuram pessoas de acordo com vícios anteriores, virando então um espírito obsessor, que se gruda à aura da pessoa. Esses espíritos são geralmente viciados de alguma vida passada, que tende a procurar pessoas que têm vício próximo ao seu. Quando ainda era viva, como forma de sentir a mesma sensação, fazendo com que a pessoa é afetada por esse espírito fique cada vez mais viciada. Então é isso, tá? Espiritualmente aí, se você está viciado em alguma coisa, frequência baixa aí, vai ter um espírito aí que vai ficar fazendo você viciada naquele vício que você tem. Agora você veja qual é seu vício, tá? Para ver se tem um espírito desse colado. Dificilmente tem um espírito aí colado, tá? Dificilmente quem tem vício, pessoal, tem um espíritozinho aí colado nele. Agora você nem sente, tá? Você só vai sentir os sintomas, cansaço, ver dor de cabeça, dor no corpo, tá? Aí você chega, me passa o remédio aí, doutor. Aí toma lá e depois volta pro vício de novo, tá? Aí ele fala, os obsessores são espíritos com carga negativa. Então ele ainda traz carga negativa, que traz desânimo e suga a energia. Ou seja, intencionalmente ou não, traz problema ao que está em sua volta. Então, é isso, traz problema, não traz solução. Então, para que você vai querer ficar numa frequência baixa dessa, com o espírito desse tá sugando sua energia, tá? E às vezes até energia vital. Tem pessoas que às vezes nem levantam da cama, tem. Então, são que tem aí um obsessor sugando a energia delas. Tá? Aí o que é que a gente viu mais? Ele diz que a grande maioria do espírito encarnado, né, possui virtude e vício. Jesus é o único espírito totalmente virtuoso que conhecemos, sendo perfeito. Então, até agora, Cristo é o único perfeito que teve aqui, tá? Porque também ontem a gente falou sobre o véu do esquecimento. Ontem ele encarnou aqui, ontem a gente viu, né? Eu falei que Cristo encarnou aqui nessa realidade sem o véu do esquecimento. Ele não esqueceu. Ele entrou aqui já sabendo o que ele vinha fazer, o propósito dele e tudo. E a gente, quando entra aqui, entra com aquele véu do esquecimento, o qual a gente ainda vai despertar, ainda vai, sabe? A gente está na evolução. Em Cristo não, Cristo já era um ser evoluído quando ele encarnou aqui, ele sabia de tudo, tá? Ele passou pela dificuldade, mas ele estava consciente, né? E ele estava conectado com o Pai, Deus, né?
que estava ajudando ele nesse processo aqui, tá? Então, é um ser que passou aqui encarnado, né? Um espírito muito evoluído que não ficou preso a essas energia baixa aqui, que quase a maioria da gente fica presa, tá? Em vícios, né? Aí ele fala: a virtude no mais alto grau é um conjunto de todas as qualidades, ética e moral, essencial que constitui o homem de bem. Então, para ser um homem de bem, tem que ter essas qualidades éticas e morais, pessoal, essenciais para você ser um homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, paciente, humilde, são qualidades de um homem virtuoso. É difícil a gente colocar todas essas virtudes para fora. Sempre algumas pessoas colocam umas virtudezinhas aí e tal, mas depois cai na frequência, cai na frequência baixa aí, tá, pessoal? E é assim, e vá se equilibrando, tá? Vá se equilibrando, opa, é igual a corda bamba, tá? E já viu a corda bamba, o cara vai se equilibrando, é a mesma coisa, gente, tá, pessoal? E assim a gente vai caminhando, melhorando a cada dia, tá? Porque cada dia que a gente vai melhorando é muito bom, tá, pessoal? Aí ele fala: o vício é contrário, é contrário ao bem, né? E é uma imperfeição da alma. Então, é como a alma ainda está imperfeita, tá, pessoal? Ela está querendo entrar na perfeição, a alma, mas a alma ainda está imperfeita. O trabalho da gente é levar essa alma, o brilho dessa alma, a purificação dessa alma, para ela se tornar perfeita. Mas por causa dos vícios das coisas aqui, a alma das pessoas estão imperfeita, tá, pessoal? É isso, tem que trabalhar a espiritualidade, tá? Aí ele fala: aquele que possui qualquer costume ou atitude repetitiva, condenável, né? Que não é aceitável, que prejudica a si mesmo ou as outras pessoas, que é considerado uma doença da alma. Então, quando você pratica coisa que não é até condenável, né, que prejudica a si, a outra pessoa, né, vícios aí, tem muitos vícios que a pessoa às vezes não prejudica nem só ela, prejudica muitas pessoas, né? É considerado uma doença da alma. Então, a sua alma está doente. Quem é que pode curar a sua alma? É Cristo. Por isso que ele disse: vinde todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei e darei descanso às vossas almas. É Cristo, ele que cuida. Então, por isso que a gente tem que se conectar a essa frequência crística, a frequência de Cristo, para que essa frequência cure a gente disso, liberte a gente desses vícios, desses pecados, liberte a gente, a nossa alma esteja livre, nosso espírito esteja livre para servir a Deus. Tá, pessoal? A gente tem que fazer isso, porque não tem para onde correr. Aí ele fala: ser egoísta, orgulhoso, invejoso, guloso, preguiçoso são defeitos daquele que possui vício. Então, não é fácil, né, pessoal? A gente tem que trabalhar, tá, pessoal? A gente tem que trabalhar. Tá todo mundo enroscado aqui nos vícios, tal, nas coisas, mas a gente tem que ir desprendendo disso aí, tá? Do ego. Porque, por isso que ele fala que ser egoísta, então, tá preso ao ego. Orgulhoso vem do ego. Invejoso vem do ego. Né? Guloso, preguiçoso. Então, tudo isso vem do ego, pessoal. Né? São defeitos daquele que possui vício. Este vício se sugere, surge
por causa dos exageros de uma necessidade ou de um sentimento, ou seja, devido ao abuso dos instintos. Então, que a gente está ligado ao instinto, né? Por, por sempre buscar o prazer. Então, sempre buscar o prazer. Não é assim, pessoal. A gente tem que buscar o equilíbrio, não buscar só o prazer. Só o prazer, só o prazer. Não existe isso, tá? Isso é descontrole. Só prazer, só prazer. Não existe isso. A gente tem que buscar um equilíbrio. Tudo aqui é com equilíbrio. Tá? Aí o que mais? Ele fala, por isso Deus pôs limite à satisfação da necessidade do homem, né? Então, Deus pôs limite, pessoal. Por isso que a Bíblia ensina a gente dá limite a gente para a gente não passar daquilo que é lícito a gente fazer. Porque senão a gente entra no desequilíbrio, tá? É igual, por exemplo, o sexo. O sexo foi Deus que fez, mas quando é feito com equilíbrio, tá tudo certo. Mas quando você entra no desequilíbrio, aí, como é que se diz? Você já saiu da normalidade. Então, há algum problema, algum desvio aí da sua personalidade. A alma está doente, então precisa curar. Entende, pessoal? Aí o que mais que ele fala? Ele fala satisfação da necessidade, né? Por meio da sociedade, o homem é avisado desse limite. Então, o homem é avisado por Deus através da palavra de Deus, vai avisando a gente no que é que a gente é permitido, o que é que não é permitido. Agora, se você obedece ou não, aí vai depender de você. Deus está falando lá. Mas que nada, Samuel, que negócio de obedecer aí, negócio de crente, de espiritualista. Não. Então, o que é que eu posso fazer? Se você faz isso, tem essa atitude. Até você cair em uma situação e perceber que você precisa de ajuda. Tá? Aí ele fala, um homem é avisado desse limite. Se ultrapassar, fazendo pela sua própria vontade, aí as doenças física, emocional e espiritual podem aparecer, vindo assim um descontrole da alma. Então, sua alma está doente, está descontrolada. Por isso que, qual é a minha pergunta? Qual é a minha pergunta lá, pessoal? O que é o vício da alma? É isso aí, ó. É esse descontrole. E aí, por que não podemos vibrar nesse descontrole? Por quê? Porque se a gente ultrapassar o limite, fazer da nossa própria vontade, que nada, irmãos. Aí a doença física e emocional, né, pode aparecer. Então é por isso que a gente não pode vibrar aí nessa desejo descontrolado do ego. A gente não pode, pessoal. A gente tem que manter, por isso que o caminho de Cristo é o caminho do equilíbrio. Tá? Ele vai falar, vindo assim, o descontrole da alma. Então, a alma vai entrar no desequilíbrio e vai estar doente. Por isso que ele fala, a alma é uma doença da alma. O vício. Quando ela atinge a alma, aí só é a espiritualidade. Cristo pode curar essa alma. Tá? Quantos aí, pessoal, né? Tem dificuldade. Então, e até para a pessoa libertar a outra pessoa que está no vício, você precisa estar curado. Porque se você não tem uma energia elevada, não tem cura. Quantos aí, pessoal, estão nesse centro de reabilitação, que é até centro que tem um pastor evangélico, né, ou é do católico, nesse centro aí, eles lêem Bíblias lá, eles falam, mas aqueles que estão lá viciados, eles não conseguem se libertar daqui.
Porque tem que estar liberto. Se você está no engano, não consegue libertar outra pessoa. Preciso de um poder, de uma frequência mais forte para que aquela pessoa saia daquela, largue aquela energia daquela vibração. Ela saia dali. E tem muitos que não sabem como fazer a pessoa sair dessa frequência. Tá? Tem muitas pessoas que não sabem. Estão trabalhando aí nesses lugares aí, tá? Acha que tem que ser na força, empurrando. Não, tem que ser na força, tal, não sei o quê. Tem que dar porretada nesse lombo desse descarado. É um descarado, pá! Não adianta, pessoal. O cara vai lá e faz de novo. Olha aí, pessoal. A polícia foi feita para repreensão aí dessas pessoas. A polícia já bateu até matar essas pessoas aí. Mas cadê? Aparece mais e mais aí pessoas viciadas. Porque o problema é na alma. É aqui, ó. Qual é a minha pergunta lá? O que é o vício da alma? Então você está batendo na carne. Então colocar uma pessoa para bater na carne não vai fazer a mudança na alma. Porque quem faz a mudança na alma é Cristo. Cristo faz a mudança na alma. Não adianta, vai bater, só vai machucar a carne da pessoa. Tá? É o que está acontecendo aí. O gêmeo não dá ousadia a ninguém. Tá? Não tem. A Madalena e a filha dela. Não tem como. O gêmeo nunca desrespeitou ninguém, querendo fazer por Como é que se diz? Como escapar disso, pessoal? Só vai machucar a carne da pessoa. É a maioria aí. E aí? Até agora, por que as pessoas não estão libertas dos vícios? Porque verdadeiramente é uma doença da alma e quem pode curar essa alma só é Cristo. E depende de se a pessoa quer, ela tem crença, fé para sair dessa frequência. Hã? Não adianta de nada, vai bater aí no cara, leva o cara para lá, fala, bate no cara, arrebenta o cara, mas o cara vai lá e vai fazer de novo. Não tem jeito, tá? Quem muda a alma da pessoa, trabalha a frequência, é Cristo, tá? Tá certo, pessoal? Aí a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre esse vício da alma, que é considerado pecado, né, pessoal? Vamos ler então. Será que a Bíblia fala do pecado ou não? Que a gente está cometendo? João 8,34. Respondeu Jesus. Né? Na hora que Jesus responde, a gente tem que estar atento, tá, pessoal? Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, a pessoa está presa. É como o cidadão falou. Quando você está no vício, no mundo espiritual, é tipo você está numa corrente. Tem corrente lhe prendendo. Então, você é escravo. Você é servo. Você está preso por corrente. Né? No tempo da escravidão, os escravos eram tudo acorrentado. Então, no mundo espiritual, é a mesma coisa. Quando você está viciado aí em alguma coisa aqui, sua alma está presa por corrente. Então, Cristo veio libertar você disso aqui. Tá? Se você está cometendo pecado, você é escravo. Você pode estar onde você está. Eu sou cristão, irmão. Eu vou para a igreja. Mas se você está cometendo pecado, todos esses vícios aí, você é servo do pecado. E Cristo está falando com os fariseus, tá? Que eles eram da igreja religiosa, então foi por isso que eles pegaram pedra para meter em Cristo, tá? Não é fácil, tá, pessoal? Aí o que a Bíblia fala, vai? Romanos 13,14. Ao contrário, revista-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer
o desejo da carne. Então, a gente que é de Deus, né, pessoal, espiritualista, tá buscando uma conexão com Deus, a gente tem que fazer o contrário das pessoas. Né? A gente tem que se revestir de Cristo, tá? E não ficar premeditando, né, na mente como vou satisfazer esse desejo da carne. A pessoa tá viciada aí. Mas como é que eu vou satisfazer esse desejo sem ninguém perceber? Não faça isso, pessoal. Isso é errado, tá? Você vai estar preso ao vício. Você está preso ao vício, tá? Aí o que mais, pessoal? 1 Coríntios 6, versículo 12. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nenhuma. Então, pessoal, olha o que Paulo está falando aqui. Todas as coisas são lícitas. Eu posso fazer todas. Mas nem tudo me convém agora eu como um cristão, um espiritualista, uma pessoa que está buscando a conexão com Deus. Nem todas as coisas me convêm. Então, todas as coisas são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Então, não podemos ser dominados por nenhuma coisa desse mundo, pessoal. Você vai estar preso, você vai estar servo, você vai estar escravo. Então, a gente tem que ter o domínio de tudo. Só assim a gente vai ser um espírito livre. Tem muitos desses dizendo que, eu sou Deus, mas você não tem um controle, você está descontrolado. Como é que você é Deus? Eu vi muitos desses da espiritualista, eu sou Deus na terra, mas ele está fora dos controles. Você não está conseguindo nem controlar suas emoções, nem nada. Como é que você é Deus? Quando a gente chegar numa estrutura, numa frequência de Deus, que a gente controla todas as coisas, aí a gente é como um Deus, tá? A gente é Deus, tá? Tem uma fagulha de Deus. Mas só que essa fagulha ainda não está acesa totalmente para a gente ter o controle de todas essas energias. Às vezes a gente tem vício. Tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal, que ele fala? 1 Coríntios 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também ao escape para que possa suportar. Então, a nossa tentação são coisas daqui da humana, são coisas do ego, tá? Que a gente se prende a essas energias. A gente fica viciado em coisas. E às vezes coisas até que não é aconselhável, tá, pessoal? Não é que a sociedade, a maioria das pessoas fazem. Então, a gente tem vício, às vezes vício muito cabuloso, né? Entende, pessoal? Vício muito pesado, tá? Então, como sobreviver é tentação humana, né? Que é do nosso ego, mas fiel é Deus que não vai deixar a gente ser tentado acima do que a gente poder suportar. Por quê? Para você não sair do controle. E ainda o que é que ele vai fazer mais? Ele vai, antes com a tentação, também vai dar o escape para que possa suportar essa frequência aí. Esse negócio de Deus vai dar o escape para você não perder o equilíbrio. Porque se você perder o equilíbrio, já era. Perdeu a encarnação, tá? Só em outra agora. Só em outra encarnação. Tá? Então, por isso, pessoal, a gente tem que cuidar do nosso equilíbrio. A gente tem que cuidar das coisas, ver o que é que é. Não, isso está fora do controle, não. A gente tem que dizer não. Para algumas pessoas, a gente tem que
colocar limite, pessoal. Porque Deus coloca limite. Você não vê ele falar que Deus colocou limite para as coisas do o prazer do para que o homem não vá além desse limite? Então, a gente tem que seguir isso, não. Não é não, isso aqui não, tal, isso entende todas as coisas, tá? Aí o que é que ele fala mais? Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o nosso espírito, aqueles que foram chamados para espírito, nosso espírito está pronto. Mas a carne, o nosso ego, ele é fraco. A carne, né, que é o ego, é fraco. Ele pode fazer com que a gente entre numa frequência aí que não é elevada. Então, faça a gente até ficar viciado naquela frequência. Tá? Então, por isso que a gente tem que vigiar. Ele diz, estai firme, vigiai e orai para que não entre em tentação. Porque a tentação é aquilo, é para levar você para o descontrole. A tentação é aquele desejo descontrolável. Você, ai meu Deus, eu não vou fazer. Então, para que você não entre nessa tentação, você leva uma vida totalmente tranquila, calma. Porque a tentação é aquilo que deixa a pessoa, ai meu Deus, eu não posso fazer. Então, é o descontrole, né, pessoal? Então, é o descontrole. Então, para que você não entre, você já começa a vigiar. Não, vou fazer isso aí que vai instigar a essas coisas. Tá? Eu não vou fazer isso porque vai instigar. Então, para que você não entre em tentação. Na verdade, o seu espírito já está pronto. Mas a carne é fraca, então. A coisa do ego é fraca. Pode levar você a se desviar totalmente da espiritual. Por isso que a gente tem que vigiar, tá? Aí o que mais, pessoal? Gálatas 5, versículo 1. Estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Então, pessoal, você que foi chamado, liberto em Cristo, tá? Está firme na liberdade, com que Cristo nos libertou. Não torne a se meter debaixo de jugo de servidão, debaixo da onde que vai fazer você ter muitos vícios, você se desviar totalmente da espiritualidade. Não vá para aí, porque senão os espíritos vão vir e abusar. Tá? Então, Paulo está falando para os Gálatas ficar firme. Fique firme. Fique nessa frequência aí que você está. Não saia da frequência evoluída. Não vá para uma frequência baixa. E pior que pessoas que tiveram vício, né? Ela, para largar, é uma tentação. Então, ela entra até numa abstinência, né, pessoal? Não é fácil, mas peça força, ajuda a Deus, a Cristo, que Ele que liberta as almas, cura as almas de todos esses vícios, de todos esses mal, tá, pessoal? É Cristo. Aí, o que mais? Romanos 6, versículos 5 e 6. Vamos ler aqui. Porque se fomos plantados junto com Ele, na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo disto, né, irmão, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado, né, o corpo do ego físico, o homem do desejo descontrolado, né, seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado. Então, não servimos mais ao vício, ao desejo desse
desse homem do pecado, desse corpo, desse ego. A gente não pode mais servir a isso. A gente tem que ter o controle disso aí. Porque todos que estão no descontrole aí do ego está preso a um vício. Então você é servo. Você está sendo escravo. E o inimigo sabe disso. É por isso que ele tenta a gente aí com as coisas aí para você ficar preso em algum vício. Tem todo tipo de tentação aqui nesse mundo. O inimigo começa a instigar, tentar você para você cair. Quando você ficar preso, aí já era, tá? Aí só o poder de Deus, de Cristo, para tirar a sua alma daí, tá? E os espíritos aí vai estar abusando, tá, pessoal? Vai estar abusando ali aquela pessoa ali, tá? E não é fácil, tá? Pode levar à morte física e à morte espiritual. O que mais, pessoal? 1 João, né? 2, versículo 16. Vamos ler. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Então, tudo que está aqui no mundo, você é cativado por essas energias. Não vem do Pai. As energias do Pai são evoluídas, tá? Então, tudo que a concupiscência do seu ego, da sua carne, dos olhos, do que você vê, é a soberba da vida. É aqui. Não é do Pai, mas do mundo. Você está preso aí às coisas do mundo. Aí como é que você volta para o Pai? Se você fica preso a uma frequência, você vai ficar no mundo. É por isso que quando você perde o corpo físico, você fica preso, o seu espírito fica preso nessa... Fica aí sofrendo. Porque você está ficcionado, né? Está ficcionado, é fixação. Tem até uma fixação naquela energia, naquele tipo de vício ali. Você está tendo uma fixação. É igual a música que canta aí. Fixação, fantasma no meu quarto, fixa. Então, você está na fixação. Você fixou ali no vício, ali na energia. Então, você não volta para o Pai. Porque essa não é energia que vem do Pai, vem de Deus. É do mundo, então você vai ficar preso no mundo. Mas quando você se liga à energia que vem do Pai, às virtudes elevadas, você volta para esse lugar, o seu espírito, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sou de vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. Glorifique, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o qual pertence a Deus. Então, aqueles que foram chamados, tá? Você foram libertos dessas frequências mais baixas, agora seu corpo não é para ser usado agora para as coisas aí, vício, os pecados desse mundo. Seu corpo é para glorificar a Deus. Não é para ser usado. Se é que você, o Espírito de Deus, habita no seu corpo. Porque se você não tem o Espírito de Deus, você não é dele. O próprio Paulo também fala isso. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se você tem o Espírito de Deus, tá? Foi chamado para essa frequência, né? Então, seu corpo é o templo do Espírito. E que não é proveniente de vós, que não é de vós mesmo. Você foi comprado pelo um bom preço. Glorifique, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o quais pertence a Deus. Não é seu, tá, pessoal? Então, você vê que nada é nosso, tudo vem de Deus, tudo é de Deus, pessoal. Nada é da gente, tudo é da espiritualidade, até o nosso corpo
O nosso espírito não é nosso, é de Deus. Então, o engano que a pessoa pensa é que ela pensa que tem alguma coisa que é dela, não é seu, é de Deus. Quando você veio para a espiritualidade, o Espírito de Deus, então, você foi comprado, tá? Por isso que o livro, seu livre-arbítrio, você está passando para a responsabilidade para Deus guiar a sua vida. Então, você não é como as outras pessoas que estão aí à la volonté. Sabe, à la volonté é até uma linguagem francesa, né? É a pessoa estar à vontade. Ela está sendo guiada pelo desejo do ego dela. Então, a gente que é espiritual, espiritualista, ele é guiado pelo Espírito de Deus. A gente não pode estar lá vão ter, tá, pessoal? Então, o nosso corpo é feito para glorificar a Deus, o nosso espírito, tudo é de Deus, porque a gente sabe, tá? Aí, aí, como é que se diz? Já tá acabando, tá, pessoal? Já tá, os espíritos já tá incomodando aqui, não tá brincadeira, tá? Aí ele fala, João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, pessoal, se você verdadeiramente entrou na frequência de Cristo, o Filho de Deus, libertou você, tirou você da frequência da Matrix, do ego, o que é que aconteceu? Você será liberto. Liberto desses vícios, e Cristo vai curar a sua alma. Para a sua alma servir agora a Deus. Você se tornar um templo do Espírito de Deus para que você glorifique a Deus. Por isso que Cristo veio fazer isso, tá? Então vai libertar a gente desses vícios todos, vai curar a nossa alma, porque a gente estava na matrix, estava tudo preso a um vício. Viciado, né? A gente somos viciados, estava presa a nossa alma. Então Cristo veio restaurar, limpar a nossa alma, purificar, nos libertar disso para que a gente agora sirva a vontade de Deus, se torne um templo do Espírito de Deus. É isso que Cristo veio fazer. Por isso que ele disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente será livre. Você está livre, seu espírito está em liberdade. Tá? O que mais, pessoal? Gálatas 5, versículo 19 até o 21. Então, aqui vai mostrar o que o nosso ego, né? O desejo da carne do nosso ego está fazendo. Tá, pessoal? Qual é? Ora, a obra da carne são manifesta. Então, ele vai mostrar a obra dessa carne, que é a obra do homem do desejo. E se tiver descontrolado, vai ser pior ainda, tá? Tá? Um descontrole total vai ser pior ainda. Então ele diz o quê? A obra da carne são manifesta: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, olha aí, pessoal, e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo. Então, olha aí o ego. Dissensões, facções, inveja, embriaguez. Então, aí, os que estão viciados se embriagando aí. Orgias, aí, tem gente viciada em orgias aí também. E coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já adverti. Aquele que pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, você não vai estar na frequência do reino de Deus.
Você não vai estar. Todos que estiverem praticando isso aí, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? E a maioria das pessoas estão entrando aí nessa frequência aqui. Tudo frequência do ego, da carne, é baixa. Então, vai fazer com que você entre em um vício desse aqui. Tem muita gente viciada em moralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria. Tem muita gente que está no vício da idolatria, que às vezes até o dinheiro, viciado em dinheiro, você coloca o amor, dinheiro, é uma idolatria. Porque seu amor tem que ser dado a Deus. Feitiçaria, tem gente fazendo feitiçaria, facções, inveja, embriaguez, tem muita gente viciada, embriagado, em drogas aí, né? Orgias, é muita gente viciada, né? Só sabe avançar. Então, Paulo falou que eu já adverti vocês, tá? O negócio tá quente, tá, pessoal? Como antes já adverti, aquele que pratica essas coisas não vai herdar o reino de Deus. Então, não vai estar na frequência de Cristo, aonde é o reino de Deus. Você não vai estar conectado. Você vai estar desconectado do reino de Deus. Ah, mas eu vou para a igreja. Você pode ir para onde você quiser. Se você tiver num vício desse aqui, não vai se conectar ao reino de Deus. Tá certo, pessoal? É claro, né? Tá bem claro isso aí, tá? Temos que trabalhar, pessoal, o vício que a gente tem, para que a gente não entre no descontrole. Se a gente entrar no descontrole, a gente pode levar à morte física, emocional e espiritual da gente. Se a gente entrar no descontrole, já era. Sabe o que já era? É isso que vai acontecer. Tá? Agradecer a vocês, tá? Terminamos aí. com, com a frequência mexendo com tudo, mas terminamos, graças a Deus. Agradecer a vocês a sua visualização, tá, pessoal? Eu vi aí os seus comentários. Nossa, é muito bom, tá? Porque quando vocês comentam aí, compartilham com outras pessoas, teve uma pessoa que disse que recebeu no YouTube dela, né? A mensagem do meu vídeo. Ela viu, nossa, quem é esse aqui? E aí clicou lá. E aí quando ela assistiu, ela percebeu, nossa, que coisa é essa aí? Não conhecia não, quem é esse? Ela não sabia, ela disse, eu recebi o seu vídeo, o YouTube me mandou seu vídeo no meu For You, no meu canal, né? No canal dela, né? Na página dela do YouTube, né? Então, ela recebeu por causa do que vocês estão comentando. Quando vocês comentam, o YouTube ele diz, esse vídeo aí é bom, as pessoas estão gostando. Então ele encaminha para outra pessoa que está buscando também coisas espirituais. Aí o YouTube envia, tá? Porque é assim, pessoal, tá? Não tem dinheiro para fazer divulgação. A divulgação quem faz é as pessoas. As pessoas estão ajudando, tá? Tem pessoas aqui que chegam e enviam para os familiares dele meu vídeo. Para os familiares dele assistirem. Então, a divulgação do meu vídeo é assim, pessoal. Tá certo? Agradecer a vocês, tá? Por isso, agradecer por tudo, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!